Boa noite, gente. Renato Leão falando para o canal Vasco 68. Estou gravando até pela segunda vez e repito, estou gravando quase na madrugada de terça para quarta-feira, do dia 19 para o dia 20 de março de 2024. Saí do trabalho, depois eu tive um compromisso, cheguei há pouco em casa e mesmo muito cansado, estou aqui em respeito, em consideração e em agradecimento a vocês que me seguem, os que me seguem sempre, os que me seguem às vezes, mas queria dar opinião porque todo dia aparecem novidades e a maioria são fake news, né? Só lembrando a vocês que o Vasco estreia no dia 13 de abril contra o Grêmio, provavelmente em São Januário. Repito, 13 de abril, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em São Januário. Se haverá o jogo ou não pela Copa do Brasil, não sei. Depende da CPF, depende dos jogos da Libertadores, que ontem houve até sorteios, né? Aí os brincalhões, né, os torcedores rivais, os do Rio, né, gostam de fazer graça, eles não esquecem a gente, né, como é que somos importantes. Mas vocês veem, jogador Sidney do Nova Iguaçu, no aquecimento antes do jogo de domingo no Maracanã, ele encostou ali na muretinha, conversou com alguns jogadores, falando que os torcedores do Vasco não merecem esse time e o que vem passando esses anos de poucas conquistas. Porque o que a torcida do Vasco faz é algo surreal. É uma torcida engajada, uma torcida que lota num jogo contra o Nova Iguaçu mais do que Fluminense e Flamengo. Aí no segundo jogo de novo. E aí, lógico, vão aparecer muitas desculpas, né? Não é porque a torcida do Vasco tá carente. Ah, não, porque tem muito youtuber. Ah, não, porque o sol tá para esse lado. Esquece, bicho. Esquece. O Vasco sempre vai ser lembrado por sua torcida, pelo engajamento, pelo fanatismo, pelo amor que tem pelo seu clube. Se o time não corresponde, ela fica chateada, ela cobra, ela vai, ela xinga. Mas ela vai ter sempre lá apoiando. O Vasco é isso, o Vasco é diferente. O Vasco é diferente, por isso que amamos o Vasco. Por esse simples fato. Mais cedo, foi mais uma vez especulado que não havia plano B para o Vasco, e sim a prioridade, como a janela de transferências internacionais está fechada, que a prioridade do Vasco era o Marlon Freitas, do Botafogo, que ia ser contratado. À noite, foi dito que o John Textor não irá liberar. Aí aparece que o Vasco vai contratar na janela de julho 2 grandes jogadores. Será? Eu não acredito. E para botar mais pimenta na empada, aparece a reportagem que a 777 ela está insatisfeita porque o Vasco não está utilizando e quando utiliza mal a base. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não fode. Vocês tinham que ter vergonha de fazer um pronunciamento desses. Vocês têm que vir a público e explicar cadê que faz hoje 2 anos que o seu Josh Wander, ele boquirrotou, vomitou e vociferou palavras mentirosas, dizendo que o Vasco teria imediatamente a mesma capacidade financeira com o seu maior rival, que é o Clube de Regatas Flamengo. E o que se houve nesse tempo? Não chegamos nem perto. O perto que nós chegamos no campo foi através do apoio da torcida, de alguns poucos jogadores e da força de vontade de outros. Hoje, você conta nos dedos quem você acha mesmo que pode se destacar no Vasco. Léo Jardim, Piton, Payet, o Verrete. Mesmo assim,
questionados. O Medel, que agora está sendo questionado, anunciaram que ele vai renovar até 2026. Vamos perder, provavelmente, o Piton no meio do ano. Então, a gente só não corre o risco de perder o Verratti, que é o artilheiro precisando de apoio, está sendo muito criticado, e do Payet por causa da idade, senão perderemos também, porque o Vasco virou um balcão de negócios. Machucou o Paulinho, machucou o Jair, negociamos o Peck e negociamos o Marlon. E agora aparecem o quê? As especulações para tentar fazer com que a torcida fique tranquila, calma, que não cobre. Gente, ninguém cai mais nessa conversa. Mais cedo disseram que o Vasco já estava pleiteando a volta do Barros. Todo mundo sabe que o Barros, ele saiu do Vasco por questão comportamental. Foi para o Amazonas por empréstimo. Só que à noite já foi dito o contrário, que não teve nenhuma sondagem para pedir o Barros de volta. Na verdade, o Vasco está vivendo essas especulações. A única coisa concreta de hoje, que é de fora de campo, foi que o Pedrinho, acompanhado do Sorato, nosso artilheiro da decisão de 89 do Brasileiro em São Paulo, no qual eu estava presente, se reuniu com um pouco mais de 20 vereadores e alguns outros políticos para tratar da questão da reforma e ampliação de São Januário. O potencial construtivo, ele se localiza na Barra, e apareceram 3 interessados. Uma grande rede de plano de saúde, uma imobiliária e um fundo administrado por um banco imobiliário. Isso aí geraria em torno de 500 milhões. Dinheiro pra cacete. Dinheiro para construir mais 2 estádios. E esse dinheiro seria utilizado exclusivamente para ampliação e reforma de São Januário. O Pedrinho é otimista, né? Deu algumas declarações curtas, mas a entrevista mesmo é terça-feira. Em falar em entrevista, o Alexandre Matos postou uma mensagem de desculpas à torcida e dizendo que não passa de mentira que ele, a comissão técnica e a 77 não estão se dando bem. Negou, disse que é uma grande mentira. Inclusive, ele disse que entendendo, pedindo desculpas ao torcedor, entendendo a frustração de muitos anos para cá, ele disse que é um trabalho irreversível, quer dizer, ele quis dizer que só caminha para frente, e é um trabalho irreversível e que irá dar retornos muito bacanas e felizes ao Vasco. Só que, como diz aquela música do Ira, até quando esperar? A plebe ajoelhar, buscando a ajuda de Deus, porque do jeito que está, até quando o torcedor vai sonhar, vai ter esperanças? Porque o torcedor que ama o Vasco, porque o torcedor do Vasco é um torcedor diferente, ele é uma torcida que adotou um clube e não uma torcida que segue um time. Porque os times mudam. Uns entram, outros saem, outros se aposentam, mas a torcida é eterna. E o lance positivo, repito, foi quando eu fui trocar os meus ingressos e vi muitos jovens tocando. Pode dizer que é por causa que hoje tudo é lacração, porque o Vasco é o clube que tem a carta histórica, porque o Vasco é que fez o futebol ser popular no mundo por aceitação de negros, operários e pessoas pobres e mestiços, e que agora o Vasco abraçou a causa LGBTQIAP+, porque os youtubers do Vasco são mais simpáticos. É lógico que isso tudo é importante, mas a torcida é diferente, porque no futebol nós estamos devendo muito e há muito tempo. E com esse planejamento que é feito, repito, estamos dia 13 de abril.
Hoje estamos praticamente no dia 20. Nada caminhou. Nós estamos a 24 dias da estreia do Campeonato Brasileiro. A única coisa que se sabe é que o Vasco vai fazer uma intertemporada agora, já que foi eliminado do Carioca. Ele vai fazer uma mini, inter, pré, o que vocês quiserem, temporada em Atibaia, interior de São Paulo. Agora, pré-temporada ajuda. O sossego ajuda, mas ajuda muito mais a jogador. Por quê? Contratamos 10 jogadores, como eles fazem questão de dizer, mas quem resolve? O Payet? O Adson? O Payet ajuda, mas só ele? Com 36 anos e fazendo função de pelo menos 5 jogadores? Por quê? Quem tem acompanhado os jogos, como eu tenho acompanhado, tanto em loco quanto pela televisão, o Payet bate falta, o Payet bate escanteio, o Payet cruza as bolas para a área. Quando as faltas são longe, quando são perto ele bate para gol, quando são longe é ele que vai bater para cruzar na área. O Payet volta, o Payet marca, o Payet dá carrinho. Agora, vamos contar com quem? Continuar contando com o Praxedes, porque segundo o Ramon Dias, ele tem 21 anos, dito por ele hoje, repetido, e ele tem muito a crescer. Vamos contar com quem? Com Matheus Carvalho, repito, Praxedes, Zé Gabriel, Vitor Luiz, que nem estreou, lateral esquerdo. Vocês não acham que está fraco demais? E aí o Ramon Dias dá uma entrevista pedindo desculpas e assumindo a culpa. Eu acho bacana, como treinador, ele assumir a culpa. Só que a gente sabe que a culpa não é dele. Ele monta o time. Sim, ele monta o time com as peças que ele fez. Mas ele mudou muito. Ele mudou porque estava ruim. Se ele não muda, ia reclamar. Agora, essas mudanças todas que ele fez para esse jogo, se elas tivessem dado certo, ele seria o gênio. Até Joel Santana apareceu que ele e o filho dele estão enganando o torcedor do Vasco. Porra, Joel, pelo amor de Deus. Tu quer o quê? Cavar um lugarzinho? Não dá, você não é o perfil da 777, que eu também não sei que perfil é esse, né? Porque uma coisa é ser uma SAF no papel e a outra na prática. Repito, SAF, que até agora que eu vejo que é bacana, é do Botafogo. Porque a SAF do Vasco é uma enganação, é um lixo. Ela não nos deu nada de retorno. Ela paga os salários em dia. Ela está pintando e consertando São Januário. Obrigação. Pagar salário em dia, obrigação. Porque ela assumiu as dívidas. Sim, para todo bônus tem um ônus. Olha o bônus que ela pegou. O Vasco da Gama. E o retorno na prática, no campo, que é o que o torcedor quer, cadê? É importante pagar dívida? É importante pagar salário em dia? É importante pagar os impostos? Só que o mais importante disso tudo, e que isso tudo dê lucro, o mais importante disso tudo, amigo, é você contratar jogador que decida, o jogador que faça a diferença. Eu hoje, mais calmo, até penso no que eu falei esses dias, dizendo, foi bom o Vasco ter saído, porque ia tomar 2 pancadas do Flamengo. Eu não sei. O futebol tá tão estranho, né? Vai que a gente se transformasse e fizesse um jogo de igual para igual. Porque a gente chegou a fazer. A gente chegou a fazer recentemente no Carioca, que foi 0-0. O Gabigol perdeu o pênalti e eles tiveram mais volume. Sim. E nós tivemos 2 bolas que, se o país estivesse em plenas condições e não com a costela fissurada, ele teria feito os 2 gols que ele não costuma perder. Inclusive, um foi tirado praticamente dentro do gol, em cima da linha. Então, gente, assim, pensando friamente, vamos lá. Futebol é dentro de campo. Só que facilita muito se nós tivermos jogadores que decidam. E não jogador para compor. Nós hoje, repito, tirando o Payet, o Léo Jardim, o Piton, nós hoje não temos jogadores que façam a diferença. Nós só temos mais um. Não estou dizendo que os caras são uma merda, que não prestam, não.
para eles terem chegado no Vasco, para alguns deles até terem jogado fora, tem a sua qualidade. Mas no Vasco são mais uns nem rodaram. Então, nesse tempo que nós teremos até a estreia do Brasileiro, eu espero que os jogadores que eles contratarem sejam jogadores que literalmente resolvam, mas resolvam mesmo, porque já que o Carioca já partiu e ainda temos na Copa do Brasil, temos que ter muito cuidado, porque o Campeonato Brasileiro está chegando. Vocês acham que está longe? Não está. Menos de um mês. Eu vou repetir pela 1000ª vez. 13 de abril contra o Grêmio. 13 de abril contra o Grêmio. Essa 777, em vez de cobrar, que não está colocando jogadores da base, por quê? Porque eles querem botar os garotos na vitrine para vender. Eles têm que ter vergonha na cara e que tem que ser cobrado por todos, porque a torcida já faz o papel deles, tem que ser cobrado por todos que lá estão no Vasco, associativo ou não, que eles têm que tomar atitude e contratar jogador que resolva. E não promessa, e não meia boca, e não jogador para compor elenco. Bom, era o que eu tinha para dizer. Obrigado aí quem me assistiu de madrugada. Uma boa noite a todos. Que Jesus Cristo, Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem vossas famílias.